E aí, internautas pensadores, tudo bem? Aqui é o professor João Paulo Rodrigues falando, mestre em filosofia, e esse vídeo se trata de um trecho de uma aula de filosofia que eu ministrei para o ensino médio. Lembrando que o conteúdo e a série correspondente vocês podem encontrar no título e na descrição do vídeo. Também trata-se de um áudio mais simples, mais direto e mais didático para aqueles que querem estudar para o vestibular e para o Enem. Desde já agradeço e, por favor, curtam o vídeo. O conteúdo da nossa aula de hoje é sobre o neopositivismo, tá? Que foi uma escola filosófica fundada pelos filósofos aí do chamado Círculo de Viena. O Círculo de Viena ele foi fundado ali no início do século XX, lá na cidade de Viena, na Áustria, por alguns cientistas, alguns lógicos e filósofos da ciência. Entre eles aí nós podemos destacar o Rudolf Carnap, o Otto Neurath e o Moritz Schlick. Os pensadores do Círculo de Viena, eles sofreram influência do Einstein, do Russell e do Wittgenstein. Esse círculo, ele surgiu aí da necessidade de fundamentar a ciência a partir das concepções que a filosofia da ciência ganhou no século XIX, lá com o positivismo. Por isso é que eles são chamados de neopositivistas. Por quê? Porque eles tentaram refinar mais, tentaram desenvolver mais, atualizar as teorias propostas pelo positivismo. Por isso que para os neopositivistas, a lógica, a linguagem, a matemática e a física teórica vão ser extremamente importantes na construção das teorias científicas. O movimento do Círculo de Viena, ele também pode ser chamado então de positivismo lógico ou de empirismo lógico, porque para eles o saber científico ele deve ser purificado, separado dos conceitos teológicos e dos conceitos vazios, como é o caso dos falsos problemas metafísicos. Além disso, a ciência ela deveria se submeter àquilo que eles chamaram então de critério da verificabilidade. Ou seja, só pode ser considerado científico aquilo que pode ser verificado na realidade. E tudo que não pode ser verificado, ele deve ser entendido como algo desprovido de sentido. Como aí, por exemplo, os conceitos metafísicos, os religiosos ou qualquer tipo de ideia que possua aí uma avaliação subjetiva, pessoal acerca de algo. Sobre o critério da verificabilidade, nós podemos tomar a seguinte frase do Schlick: as proposições fatuais são, pois, o fundamento de todo saber, mesmo que elas precisem ser abandonadas aí no momento de transição para afirmações gerais. Essas proposições estão no início da ciência. O conhecimento ele começa com a constatação dos fatos. Com essa frase, o Schlick ele quer dizer que o conhecimento verdadeiro ele deve ser sempre partir da observação dos fatos na realidade. E o que não pode ser verificado na realidade não faz sentido para a ciência. A verificação de uma teoria científica, ela poderia ser feita. A demonstração, nós poderíamos aí dizer que seria feita através da lógica e da matemática, para a busca então de uma coerência interna, já que ela diria respeito a segunda parte, a que diz respeito à experiência, nós podemos dizer que ela diz respeito à verificação empírica, experimental, pela qual nós chegamos aos enunciados das ciências da natureza. Por isso é que as leis científicas dependeriam sempre da experiência, das constatações, e que a lógica simbólica seria muito importante, então, para clarificar a linguagem científica. Para os filósofos neopositivistas, uma teoria ela só poderia ser considerada então científica caso ela fosse unificada em linguagens e fatos, para que ela possa ser fundamentada. Por isso é que as proposições científicas seriam somente aquelas que iriam se referir à experiência e que poderiam ser verificadas na realidade.
Por exemplo, a proposição existe água na Lua. Ela pode ser considerada científica por quê, né? Porque tanto o componente químico que chamamos água quanto a Lua, elas podem ser verificadas então na realidade. Agora, a proposição, o conhecimento está no mundo das ideias. Essa proposição não poderia ser considerada como algo científico, por quê, né? Porque não poderíamos verificar a existência do mundo das ideias na realidade. Por quê, né? Porque se trata então de um conceito metafísico.